quem diga que os castigos corporais leves são castigos que se enquadram dentro de uma noção de inoculação social e, portanto, à partida, seriam comportamentos que não estariam integrados dentro deste tipo legal de crime. A visão talvez mais moderada ou menos tradicional é uma outra visão que vê nestes castigos corporais leves realizados com um objetivo de educar ou corrigir, se forem proporcional e necessários à gravidade da conduta que o menor está a praticar, vê-los como justificados por este direito de educação. Mas terão que ser leves, não provocar lesões graves e irreversíveis e proporcionais à, digamos, asneira que o menor está a fazer. Não é pelo menor gritar um bocadinho com a mãe que leva uma sova com cinto, não é? Por exemplo. Portanto, terá que ser proporcional à gravidade do fato. Por outro lado, também, um ponto importante é o ponto da linha D, isto é, ligando a ideia de castigos corporais com o que está previsto na linha D, nós também já conseguimos incluir dentro deste tipo legal de crime as agressões relativamente a idosos. Portanto, não é um crime de violência doméstica pensado apenas entre cônjuges ou entre parceiros, é um crime de violência doméstica pensado também para as crianças e para os idosos, e penso que isto é um ponto importante. Qual é o bem jurídico que aqui se pretende proteger? O que é que se pretende proteger com tudo isto? E este ponto é importante depois para vermos um outro aspecto. Penso que aqui o que se pretende proteger será, como se vê logo pelo corpo do artigo no número 1, por um lado, a integridade física, é certo, a integridade física e psíquica, mas também a liberdade e a autodeterminação sexual. Portanto, podemos dizer com isto que temos um tipo legal de crime com uma multiplicidade de bens jurídicos a protegê-lo e, portanto, nessa medida, ele vai gerar vários conflitos com outros tipos legais de crime. E aqui põe-se já um problema, é que a agravação prevista no número 2 deste artigo, que não está aqui projetada, quando das condutas do número 1, isto é, das condutas de violação doméstica, resulta uma ofensa à integridade física grave ou a morte, o agente é punido não com uma pena de prisão de 1 a 5 anos, mas com uma pena de prisão, no caso de morte, por exemplo, de 3 a 10 anos. Ou seja, dá logo de vontade, digamos assim, de estabelecer aqui uma interrogação. A interrogação a partir de quê? A partir, nomeadamente, do crime de homicídio e a partir do crime de homicídio qualificado. O nosso homicídio simples é punido com pena de prisão de 8 a 16 anos. Quando há uma relação de parentesco e a realização da prática do crime mostra uma especial culpa, uma maior culpa do agente, temos o chamado homicídio qualificado com pena de prisão de 12 a 25 anos. Por estranho que pareça, se da violência doméstica resultar a morte, a pena é só de 3 a 10 anos. Ou seja, o legislador esqueceu-se completamente de outras agravações. Ou seja, podemos dizer que, se calhar, mais valia caracterizar a situação apenas como homicídio qualificado. É certo que nós temos que julgar aqui, e agora é um bocadinho mais penal, mais denso, mas é verdade, temos que julgar aqui com as chamadas regras do concurso de crimes. Podemos estabelecer essa regra, até porque o número 1 diz se pena mais grave não couber por outra disposição legal. É certo, mas depois o número que faz a agravação não nos diz isto. Portanto, teríamos que fazer aqui o jogo de concurso de crimes entre, por um lado, a violência doméstica e, por outro lado, o homicídio qualificado. E nessa parte não vou agora desenvolvê-la, até porque em Portugal há, neste momento, uma certa discrepância na doutrina. Aqueles que ainda utilizam no âmbito do concurso a doutrina tradicional do Dr. Eduardo Correia, que é a que penso que está mais ou menos ainda difundida, até porque as ideias são muito parecidas no Brasil. Estou a pensar nos autores
mais citados no Brasil, bom, mas, e então aqui se calhar tínhamos uma absorção da violência doméstica pelo homicídio qualificado. Se utilizássemos a nova doutrina do Dr. Figueiredo Dias, talvez não fosse tanto assim, e talvez tivéssemos um crime dominante de violência doméstica com uma pena agravada em função do homicídio. Mas era uma coisa que era mais própria para um coloque de direito penal do que de direito de família. Além disso, tenho outras coisas interessantes para dizer. Ou seja, aquilo que caracteriza desculpa, mas isto não sou eu. Aquilo que caracteriza esta punição destes comportamentos é o facto de existir entre os elementos uma relação conjugal, com ou sem coabitação, onde se inclui as relações de namoro, já lá vamos ver as relações de namoro, uma relação de parentalidade ou uma relação de coabitação e dependência. E há aqui um problema muito grande relativamente às relações de namoro. Quando é que já estamos numa relação de namoro? Isto é, quando o namorado bate na menina ou a menina bate no namorado, a percentagem de violência doméstica do masculino para o feminino é muito maior, portanto os exemplos tendem a ser assim. Quando ele bate ao fim do mês, já integra o crime de violência doméstica, já se pode dizer que há uma relação de namoro, ou ao fim de uma semana. Ou se for uma semana a viverem todos os dias, já é relação de namoro, e se for uma semana só a verem ao fim de semana, já não é relação de namoro. Ou seja, temos aqui, quanto a mim, sob o ponto de vista do direito penal, um grande problema, porque o direito penal e toda a construção do tipo legal de crime exige que se cumpra o chamado princípio da legalidade, na vertente do princípio da determinabilidade, isto é, o tipo deve dizer expressamente a todos nós, comunidade, o que é que verdadeiramente é punido e o que não é punido, e nós aqui não sabemos o que é punido. Portanto, eu atrevo-me quase a dizer que nesta parte o artigo é inconstitucional, por não dizer à partida o que é uma relação de namoro, nem a tentar, de alguma forma,